Opa, já tá gravando. Então, vamos lá. Nem sei como começar. Pelo começo. Pelo começo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Olá galera, tudo bom? Tô aqui com a Niruda Das. Tudo bem, Irago? Obrigado por aceitar conversar aí com a gente. Imagina, o prazer foi tudo meu. Legal, meu. Então, a ideia dessa conversa é pra gente poder falar de assuntos que normalmente a gente não consegue falar na consciência de Krishna, né? E também é muito importante, né? Mas eu acho que a parte que eu mais gosto é começar pelo começo, né? Qual que é a tua história, né? Você começou primeiro a consciência de Krishna, depois o hardcore, ou primeiro o hardcore, depois a consciência de Krishna? Olha, eu posso dizer que foi tudo meio concomitante, assim, né? Porque, na verdade, eu conheci a consciência de Krishna por uma banda de hardcore, assim, né? Quando o Shelter estourou aqui no Brasil, isso foi em 96, né? Com aquela música Here We Go, que foi o primeiro lugar da MTV e tudo. E, coincidentemente, também era o centenário da ISKCON nesse ano, sim. Então, tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu morava numa cidade pequena, do litoral sul de São Paulo, morava em Itanhaém. Você é de Itanhaém, cara? Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu fui para Itanhaém com 5 anos de idade. Legal. Aí, dos 5 aos 25, eu morei lá. E lá não tinha nenhum devoto, não tinha templo, não tinha nada. E aí eu conheci o Shelter, fiquei assim... Mas tinha o pessoal do hardcore lá, né? Tinha, mas... A Andresa tinha terreno lá, tudo, né? Exatamente, que foram as meninas do One Day Kills, assim, do Espaço Impróprio em São Paulo. Exatamente. Eu estudei com a Maíra, irmã dela, a vida inteira, assim, Ela é corintiana, mas ela jogou no Santos. A Andresa jogou, exatamente. E, então... isso é um pouquinho antes do One Day Kills, né? O One Day Kills foi no ano 2000, eu sempre brinco assim, com todo mundo, né? que eu falo que eu, como bom devoto de Krishna, eu tenho que torcer pros santos, né? Eu posso torcer pros demônios. Sim. Essa é uma boa piada mesmo. Então, mas isso era em 96, e lá não tinha templo, não tinha devotos, não tinha nada. E naquela época também, assim, lógico, você encontrava pessoas que gostavam de hardcore, gostavam de punk, assim, mas não havia uma cena, assim, nunca houve uma cena, digamos, em Itanhaém, né? Com shows frequentes, diversas bandas, então nunca havia, né? Diferente da minha cidade, né? Eu sou Diferente de Santos. de Santos, exatamente. Eu também tenho uma história parecida contigo, eu também conheci o movimento em 95 e a galera que estudava comigo, tudo começou a ter banda, tudo virou do punk rock, né? Que legal. Eu já estudava sobre anarquismo e sobre várias coisas assim, anarcopunk, né? Então tinha uma visão diferente de ver a vida. Sim. Acho que foi até contigo que eu estava falando, que a primeira vez que eu fui no templo eu achei lindo, porque Santos é uma cidade pequena. Sim. Todo mundo se conhece. Exato. E aí, quando eu fui no templo a primeira vez, eu vi punk com skinhead, com advogado, com pessoas que aí fora nem se olham, sabe? Isso, tipo, no templo tá muito dançando. que tinham algo em comum ali naquele momento. Estavam todo mundo dançando e conectando assim, alma com... Eu falei, é isso que eu quero, é isso. Sim. É isso que eu estou procurando, né? Isso é muito legal. E lá não havia nenhum devoto, né, como eu te falei, e eu escutei a banda e achei incrível, né, nossa, são devotos de Krishna, mas o que é isso exatamente? Mas na biblioteca municipal da cidade tinha alguns livros de Prabhupada. Que legal, né? Meu. Inclusive, acho que esse é um trabalho que os devotos têm que fazer, né? Exatamente. Eu também lá em Portugal, também coloquei em algumas bibliotecas, coloquei o Bhagavad Gita, eu mesmo comprava e colocava, falava, tem uma doação de um livro para... Exatamente. E aí eu fui lendo à distância, né, durante uns anos. Eu só fui de fato ver um devoto em carne e osso, pessoalmente, pela primeira vez em 2000, quando eu fui ao Centro Cultural Hare Krishna, que havia em Santos, quando o Ramaputra ainda morava lá, que era na Assis Correia. Sim. Que era na Assis Correia. A gente não se viu lá, cara. Então, pois é. Aí eu me lembro de ter visto você uma vez, quando teve o Matrix, o segundo, o Matrix Revolutions, né? O segundo filme do Matrix, no Cine Indaiá. Aí eu vi você na fila do cinema. Nunca me esqueço disso. Cara, assim. eu adoro cinema. Eu já sabia quem você era, assim, mas a gente não se conhecia exatamente, assim, né? Eu me lembro de ver você ali. Que nessa época eu já estava indo muito para São Paulo, assim, sempre gostei muito dos devotos de Santos, mas
A gente sempre tem procurado associação assim, de acordo com a nossa natureza, sim, né? Sim. Então eu comecei a vir muito para São Paulo para estar com Lila, e também tinha as verduradas. Sim, exato. Então eu parei de frequentar Santos, assim, e estava sempre, todo final de semana eu estava em São Paulo. Exato. E aí eu conheci o Irema Putra, conheci o Radhanatha, né, que é meu grande amigo, assim, meu grande professor na consciência de Krishna. E aí, concomitantemente também, né, principalmente em 2000, aí eu comecei a frequentar a cena hardcore em São Paulo, tudo, né? Comecei a conhecer todas as pessoas. Mas você tocava alguma coisa antes? Não, nunca toquei nada. Só toco campainha e mal. Cara, a gente é do mesmo planeta, porque eu falo a mesma cena. Não toco nada. E aí foi curioso, porque aí tudo veio ao mesmo tempo, assim, né? O Strayed, o veganismo, né? Essa conexão com a consciência de Krishna. Apesar de que, se for pegar a minha história na consciência de Krishna, eu demorei 21 anos para ser formalmente iniciado, assim, né? Desde o primeiro momento até ser iniciado. Não, mas antes era mais difícil também ser iniciado. Antes era bem difícil. Né? Mas acho que foi ótimo, acho que foi muito bom para mim, porque eu fui amadurecendo na minha jornada e acho que as pessoas que somos hoje é o resultado de tudo que nós vivemos anteriormente, assim, né? Então acho que foi muito bom para mim. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, assim, a consciência de Krishna com o hardcore, tudo, e a partir daí minha jornada começou. E tu pegou os concertos na casinha, no Jabaquara? Sim, peguei. Legal. Na casinha, incrível, né? Que bandas que você assistiu lá? Você dava ali stage dive e você botava os pés no teto. Era assim, lindo, o chão era o teto no chão. O teto era tudo. Eu, infelizmente, não pude ir ao X-Acto, que foi em 98, né? Eu vi, eu tava lá. Eu gostaria muito de ter visto, mas, bom, eu peguei o Point of No Return, No Violence, No Speak, um show inesquecível que teve na casinha, em outros locais de São Paulo, foi o Catarsis também, que foi muito bom, foi demais, assim. O Out of Season, também me lembro. Enfim, muitas bandas, assim, muitas bandas mesmo ali daquele momento e foi muito bom. Em 2000 também, coincidentemente, o Shelter veio ao Brasil, né? Foi a última turnê do Shelter como aqui no Shelter, Brasil. Né? Como Ou Shelter, foi com não, como Battery Shelter mesmo. Okay. O Banda Natal já veio um ano antes, em 99. Até em São Vicente teve sim, show. Eles foram comer lá no templo, eu cozinhei pra eles. Foram subida da ilha, em São Paulo foi no Hangar 110 o show. Teve uma verdurada no Hangar naquele ano. Sim. E aí os shows, eu fui no show em Santos, né, numa casa que tinha ali no Canal 3, que eu não lembro o nome agora, e teve 3 shows em São Paulo, eu fui em 2, os 2 que foram no Hangar, aquela turnê do When 20 Summers Pass, né, que era um disco bem bacana, que meio que voltava às raízes mais hardcore old school do Shelter, assim, muito né, bom. Que veio depois do Beyond Planet Earth, que é um disco que eu amo, esse disco, assim, porque ele é bem variado, assim, né, mas tinha uma sonoridade diferente do que o pessoal mais hardcore, assim, estava acostumado, né. E aí foi tudo ao mesmo tempo que chegou e todo o meu caráter, minha personalidade, minha cosmovisão, assim, foi sendo construída com o punk e com a consciência de Krishna junto, assim, né? E que para muitas pessoas, apesar de ter muitas bandas, né, de devotos de Krishna que também são bandas de hardcore e conheço até o termo Krishna Core, mas eu vejo que dentro do punk, do cenário mais amplo do punk, essa é uma parcela bem pequena, assim, né? Via de regra, as pessoas vão perceber que você tem uma cosmovisão religiosa e ao mesmo tempo frequentar a cena punk, em muitos contextos é algo que para muitas pessoas não combina muito bem, assim, né? Mas, na verdade, eu tenho uma visão bastante diferente disso, porque uma vez eu lembro uma entrevista com o Adam Blake, né, do H2O, que chegou a ser baixista do Shelter, e ele falou assim, você quer uma coisa mais punk do que você querer transcender o mundo material, do que você querer negar o mundo material como um todo? É algo absolutamente punk isso, se você parar para pensar, né? E eu sinto que muitas vezes, nos diálogos que eu tive na cena hardcore punk acerca dessas questões, eu sinto que muitas vezes as pessoas têm, digamos, uma ressalva, um ceticismo, um